Olá pessoal, o assunto hoje é carboidrato e lipídio, macromoléculas que estão extremamente inseridas na nossa alimentação diária. Essas substâncias elas têm a principal função energética no nosso corpo, né? São compostos orgânicos, ou seja, composto principalmente de carbono, o que mais, assim, que nosso corpo mais utiliza para nos fornecer energia é o carboidrato, logo depois vem o lipídio e, por último, não é a função principal, mas quando necessário as proteínas estão nos fornecendo. Então, como a gente pode ver aí ao lado, nós temos uma tabela de informação nutricional que está mostrando exatamente a quantidade de cada uma dessas substâncias no nosso corpo. Todos os alimentos que nós consumimos, sempre vai existir uma quantidade, mesmo que seja a mínima dessas substâncias no nosso corpo. Então, como que é essa molécula de carboidrato? O carboidrato, a primeira vez que foi se falado dele, ele se observava em alimentos que tinham gostos de doce. Por isso que a gente chama às vezes de açúcar. Mas temos que lembrar que não é apenas essas coisas doces que são carboidratos. Então, como que eu reconheço um carboidrato? Então, eu vou ter sempre cadeias de carbonos que vão ser de 3 a 7 carbonos, formando uma coisa que a gente chama de monossacarídeo. Sempre vai ter também esse grupo hidroxila, que é quando eu tenho essa ligação OH aqui. Então, você pode perceber que todo carbono ele está ligado com uma hidroxila, e depois completando a ligação dele com o hidrogênio. E esse grupo também aqui, onde eu tenho a carboxila, né? Ele tá ligado, o carbono faz uma ligação dupla O com o oxigênio. Essa é a principal. Quando você vê uma estrutura dessa, você tem que saber e reconhecer que isso é um carboidrato. E aí, como exemplo, a gente tem a glucose, a galactose, a frutose, que estão compostas principalmente na nossa alimentação diária. Então, o que são esses carboidratos? Como eu disse, são os monossacarídeos, que ele vai dar pelo número de carbonos e esse final ose. Toda vez que você vê alguma coisa com o final ose, você tem que se lembrar que isso é um carboidrato. Então, pentose, porque eu tenho 5 carbonos. E aí, como isso é uma molécula de carboidrato, eu coloco esse final ose. Então, penta mais ose, pentose, hexose, 6 e assim por diante. Quando eu tenho conjuntos de monossacarídeos de 2 a 10, alguns dizem de 2 a 20, eu vou ter o que a gente chama de oligosacarídeos, que é exatamente essa ligação. Como essa ligação ela é feita? Através de ligações glicosídicas que a gente chama. Quando eu pego 2 monossacarídeos e eu, através de uma reação de desidratação, ou seja, que vai liberar água, eu faço a ligação dessas duas moléculas, que é aí que vem a sacarose. A sacarose é o que nós conhecemos como açúcar mesmo, o açúcar que a gente usa para adoçar o suco, por exemplo. Então, ela é um disacarídeo. O monossacarídeo eu tinha uma molécula. Disacarídeo, agora eu tenho 2 moléculas de carboidrato. E aí, eu tenho a maltose e a lactose também, que são disacarídeos. Aí, por último, eu vou ter os polissacarídeos, que é quando eu tenho centenas e milhares dessas ligações de monossacarídeos, ou seja, são moléculas muito, muito, muito grandes. Por isso que a gente fala que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente come, por exemplo, de arroz, de massa, porque a massa ela tem muito farinha de trigo, e todos esses alimentos são ricos, por exemplo, em amido. E por ser moléculas muito grandes, então eles vão estar fornecendo muita energia pra gente. E toda essa energia, se nós não estivermos utilizando, elas vão ser acumuladas no nosso corpo, né? Ele vai ficar guardando aquilo ali. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o consumo de carboidratos. Assim também como o consumo de lipídios. Que o lipídio, a principal função dele é reserva de energia. Então, quando eu como alguma coisa com essa gordura que a gente chama de lipídio, ela já está se transformando em reserva de energia para o nosso corpo, né?
Eles são hidrofóbicos, ou seja, eles não gostam de se associar à água, e isso vai permitir que ele tenha algumas funções no nosso organismo, e nós vamos conseguir ele principalmente no leite, em algumas carnes, em óleos e até frutos como o abacate e o coco. Além dessa função energética, ele vai ter a função de permitir que nós mantemos a nossa temperatura do nosso corpo, como isolante térmico. Muitos hormônios são formados pelo lipídio. Ele ajuda na coagulação sanguínea, faz parte estrutural. Então, se você não quer engordar, você não pode dizer que você vai ter uma dieta com zero lipídio, zero gordura, porque você precisa dessa gordura no seu corpo para algumas funções dele. Como que é a formação de um lipídio? Um lipídio, ele é formado principalmente por ácido graxo, que são essas moléculas aqui, onde eu vou ter essa ligação, né? Eu tenho esse grupo ácido aí, e depois eu vou ter várias ligações apenas de carbono com hidrogênio. Então, eu vou ter linhas e linhas dessas sequências muito grandes às vezes, que vai ser isso que a gente chama de ácido graxo, isso que vai dar a função para o nosso carboidrato. Também temos essa outra molécula que chama glicerol. Quando eu associo as duas, eu tenho 3 moléculas de glicerol, mais os seus radicais, que são os ácidos graxos, eu vou ter a famosa da molécula de triglicerídeos, que vem muitas vezes no nosso exame de sangue, que os médicos falam que a gente tem que tomar cuidado com esses triglicerídeos, né? Com os triglicérides. E então, essas moléculas, elas estão extremamente inseridas na nossa alimentação diária. E a tal da gordura saturada, gordura insaturada, gordura trans, essas gorduras nada mais que quando eu tenho uma gordura saturada, significa o quê? Que eu só tenho ligações simples. E aí ela vai dar um aspecto mais sólido para isso. E a gente tem que tomar cuidado com essa gordura saturada no nosso corpo. E a gordura insaturada é uma gordura um pouquinho melhor, mas ela vai apresentar uma ligação dupla. E essa ligação dupla que ela apresenta vai permitir que ela tenha esse aspecto mais líquido, né? Então, essas são as gorduras saturadas e a gordura insaturada. O que vai definir uma outra? A ligação. Uma só tem ligação simples, a outra tem ligação dupla. E a tal da gordura trans que se fala tanto? A gordura trans a gente tem que tomar cuidado porque eu tenho esses hidrogênios que eles estão em lados opostos da molécula. E quando ele se apresenta dessa forma, isso pode trazer alguns problemas para o nosso corpo. Onde você encontra a gordura trans? Você vai encontrar a gordura trans em algumas carnes de animais ruminantes, como a vaca, por exemplo. Então, carne de boi, carne de vaca, ela vai estar apresentando um pouco de gordura trans. E também em processo de hidrogenação. O que é? Eu acrescento esse hidrogênio na minha molécula para eu ter para ele ficar saturado um pouco mais rápido, que é o processo em que a gente faz a margarina. Então, tem que tomar muito cuidado com produtos que tenham essa gordura trans, porque já foram feitos testes que viram que eles não fazem bem para o nosso corpo. As ceras também, elas são compostas basicamente de lipídio. Você pode ver que quando você joga água em uma cera ou em uma vela, alguma coisa, ela não vai ter contato. Os esteroides, que aí é a sua função hormonal que nós vamos ter dos lipídios, então, a testosterona, a progesterona, cortisol, o colesterol, nada mais são do que hormônios que nós vamos possuir no nosso corpo, que são feitos, que a composição deles é lipídio. E aí, dentro do colesterol, existem 2 moléculas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas moléculas, elas carregam exatamente essa molécula de colesterol, né? Que a gente fala que são lipoproteínas, ou seja, é um lipídio que está associado a uma proteína, onde eu vou ter o LDL, que o LDL ele tá vindo do nosso fígado para o nosso corpo, então por isso que às vezes ele pode entupir as veias, né, porque ele tá carregado, e o HDL que tá levando isso para ser sintetizado no nosso corpo. Então, a gente fala que o HDL,
ele é o herói, ele é o bom, né? Porque ele tá tirando a gordura do nosso corpo para ser sintetizada para o fígado. Só que o LDL é ruim porque ele tá trazendo isso, e isso pode, quando ele se acumular nas veias dos nossos vasos, isso pode causar um interrompimento dessa veia, né? E causando vários acidentes vasculares no nosso corpo. Então, é bom eu ter bastante quantidade de HDL no nosso corpo. E, por último, os fosfolipídios, que têm função estrutural na nossa membrana plasmática. Então, eu vou ter essa cabeça hidrofílica, que a gente fala que ela vai ter essa afinidade com a água, mas a